Então vamos lá, a gente vai dar continuidade no nosso A Voz do Silêncio. A primeira parte, né, a gente fez um resumo a semana passada, e até o verso 13, se eu não me engano. E agora tem um subtítulo até, se você pegar o livro, né, quem tem o livro vai ver, que no verso 14 está escrito assim, A Voz do Silêncio. Então, basicamente, é onde ele vai começar a falar do que nos prende, qual é a nossa identificação com a manifestação, enfim. Vai começar a falar mais especificamente, né, dessa busca, da, da, dessa voz da alma, né, dessa voz do silêncio. Vamos lá, vou colocar o slide, tá, para a gente ir acompanhando através dele. Então, o que a gente parou foi aqui, né? A gente parou nesse resumão aqui, onde ele fala do conhecimento, que é para quem está procurando isso, a necessidade da concentração, que é a ilusão causada para a mente, assassine a mente, né? Mate a mente, para que encontre uma realidade, busque uma harmonia interna e só assim, então, a voz da consciência ela se expressa de alguma forma. Então, a gente começa aqui, até o título, né? A Voz do Silêncio, um subtítulo do livro, e aí ele começa, quem dirá? Se a tua alma sorri ao banhar-se na luz solar de tua vida, se tua alma canta dentro de sua crisália de carne, se tua alma chora em seu castelo de ilusões, se tua alma luta para romper o fio de prata que liga ao mestre, sabe ao discípulo que tua alma é da terra. Então, o que ele está falando nesse primeiro verso que o livro está falando, né, que a Helena Blavatsky traduziu? Se a alma, né, sorri ao banhar essa luz do sol, né, está muito ligada à questão do prazer da existência em si. Né? A gente existe e existe um prazer na existência que é intrínseco à nossa existência. Se não existisse prazer, não existiria a vida. Né? Existe uma beleza no ato de estar vivo. Então, quando ele coloca sorrir ao banhar na luz do sol, né, não tem nenhuma grandeza em termos de materialidade, né, de busca, mas existe uma beleza no simples aspecto, no simples aspecto de existir. Né? Se a tua alma canta dentro dessa crisália de carne, percebe que existe uma distinção bem clara, né, do aspecto corporal, físico, né, da matéria, da nossa existência como animal. Né? Se a gente está feliz dentro disso, ou se a gente chora, né, no castelo de ilusão, né, se identificando com a vida de qualquer forma que ela seja, qualquer forma que ela se apresente, né? E se ela luta para romper com o fio de prata que liga ao mestre, nesse caso o mestre está sendo traduzido como o eu superior, a alma, né? Essa realidade interna, né, que está oculta por essa mente que deve ser assassinada. Então, se está identificado com isso, a gente está aqui na manifestação, está aqui na Terra, né? É uma colocação bem simples sobre esse aspecto, que está tudo certo, né? Não tem nada errado. Você está preso a uma existência. E aí vem um ponto, né? De uma muito importante, por sinal, de um conflito entre a existência e a beleza da existência em si, que é natural, né? É natural no sentido mais puro da palavra, né? A natureza em si, ela existe em si, independente da mente. E existe toda uma harmonia e beleza nessa existência simples da natureza. Então, e o natural apego, que tudo isso que eu estou falando, usando várias vezes a palavra natural, é porque existe um contraponto, né, de negação das religiões, das filosofias, de negação à existência, e a constante busca por um lado, até eu vejo muito isso em alguns discursos, em todas as religiões, vou citar nenhum específico, mas um discurso que prega muito a questão de você vai encontrar a felicidade em outro plano e não aqui. E que, de certa forma, todos colocam isso de uma forma real. Né? Aqui é um mundo de sofrimento, né? De impermanência, onde a gente se apega, tudo se transforma. Mas existe também uma beleza inata na existência, né? Que nos faz nos apegar a isso, que a gente, afinal, todo mundo gosta de estar vivo de alguma forma. Tanto que todas as constituições razoáveis do mundo colocam a vida como um princípio fundamental de toda a existência. Então existe uma luta, né, que de uma busca por algo que transcende essa própria existência, mas um apego profundo à própria existência em si. Eu coloquei Adão e Eva aí, porque é o que representa muito isso, né? Qual é o ser humano naquele ponto onde ele está no paraíso, né?
E aí ele se subdivide nesse aspecto dualista da existência de feminino e masculino e vai para a árvore do desejo, onde ali ele perde o paraíso, né? E aí ele vai para o mundo da manifestação e deixa de existir no paraíso, que é esse mundo que transcende a matéria, né? A história, a forma como é a linguagem de Adão e Eva, né? Exatamente essa luta humana entre o prazer e o desejo de existir, mas ao mesmo tempo um desejo de transcender a própria existência e sair desse mundo impermanente, até por uma ideia profunda do ser humano de ser imortal, né? De buscar essa imortalidade, né? Que existe na alma ou na ideia humana. Tanto que eu já comentei isso, achei muito interessante, um autor que fez a ligação exatamente do diamante, do ouro, com esse aspecto da imortalidade, né? O que é mais valioso no mundo? Tudo aquilo que dura para sempre, né? Tudo aquilo que transcende a impermanência é muito valioso para o ser humano. Por isso o ouro, o diamante, essas referências de imortalidade no final. E aí eu pus um ponto bem interessante que não está no livro, né, mas que está bem dentro desse tema que eu acho bem legal a gente discutir, até comentei aí esses dias, que é o funcionamento mental quando se trabalha com os extremos. Sempre quando há uma afirmação extrema para a mente, né, existe uma forte atração da mente de questionar a afirmação. Então, o que acontece? Isso é muito interessante de entender. Isso vem da filosofia de Sri Aurobindo na Yoga Integral. Existe uma colocação de que tudo que a gente vê, né, nesse mundo é concebido pela mente. Isso eu falo várias vezes, em várias situações, é bem da tradição do yoga e védica, né? Que tudo é concebido pela mente, então gera-se o que é chamado de Maya, uma ilusão. Então, a ilusão ela pode ser entendida como uma percepção de uma alucinação, uma superstição. Não existe esse mundo. Em muitas filosofias caem muito para esse lado, exatamente só existe um mundo percebido pela consciência. Ele realmente não existe, né? É uma ilusão no seu sentido mais extremo. O outro é que a gente percebe de forma ilusória, mas ele existe, enfim. Sem entrar nesse mérito, é uma extrema visão, né, no qual a gente está apegado ao mundo material, que na verdade é só uma concepção mental. Do outro lado, existe uma pseudo-realidade, né? Eu falo pseudo, eu até acredito nessa realidade, mas eu falo pseudo porque existe uma colocação de uma realidade que está oculta pela mente e que ela não é observada de forma real porque a mente concebe uma ideia. Então, que para algumas pessoas pode parecer como um aspecto de alucinação e superstição também, né? Que são os ateus. Os ateus não digo ateu porque ateu está muito ligado a uma concepção ideológica do que é Deus, mas né, não no sentido de ateísmo, no sentido de materialismo, né? Pessoas são muito apegadas ao aspecto material em si. Não existe nada além da matéria, não quero saber se existe também, enfim. E aí tudo que se relaciona ao aspecto que transcende a matéria passa a ser o outro extremo. Então, percebe que essa colocação, essa luta humana entre uma busca de transcender e uma existência material, ela vai beirar os extremos também. Né? Um pregando que é ilusão, o outro achando que a ilusão é a perspectiva de existir uma alma ou qualquer coisa do gênero. O que a mente trabalha, como a mente trabalha nesse aspecto, quando é oferecido, como está a frase acima, quando é oferecido afirmações extremas. A mente tende a questionar a afirmação, né? E o que é mais interessante, né? Quando é algo que está acima da capacidade da compreensão mental, quando a gente fala de alma, ou fala de transcender, ou fala da experiência material isória ou não, de certa forma, ela transcende a capacidade de compreensão humana. Então, o que é uma atitude da estrutura mental? Ela se fechar aquele conhecimento ou criar um compromisso de afirmação naquela estrutura de linguística. Olha que interessante isso, porque se a gente pensar, caminhar um pouquinho nessa conversa, a gente vai entender todos esses aspectos religiosos, políticos, filosóficos, que oferecem extremos para a mente. E aí o que acontece? Ela tende a negar, a questionar essa afirmação. De um lado, ou ela recusa aquilo, né, ela fecha a possibilidade daquele conhecimento, ou ela se apega e se afirma em cima daquele conhecimento. Então, quando a gente pega dois extremos, né, como a gente está vivendo hoje na política, quando um lado não enxerga o outro e vê aquilo como uma viagem mental, uma alucinação,
acreditar em determinados pontos ideológicos ou não de um lado e de outro, o que acontece? A mente ela recusa aquilo e fecha aquele conhecimento. Então, por isso que quando a gente conversa com fanáticos, seja ela de religião, de política ou de qualquer assunto que seja, a pessoa não consegue compreender. Não existe um discernimento sobre aquele aspecto, porque a mente ela trabalha com um questionamento profundo sobre aquela afirmação e ela nega absolutamente um lado. E aí ela se apega ao outro lado, onde ela se afirma naquilo. Então, existe uma... Então, uma pessoa comentou essa semana sobre um aspecto que é muito interessante quando você conversa com pessoas que estão muito ligadas a esses extremismos, de um lado ou de outro. O que acontece? Ela pula de um extremo para o outro. Ela não fica no meio. Ela acredita numa ideia piamente. Se ela muda daquela ideia, ela vai para outra ideia, que contradiz totalmente aquela ideia inicial. Então, ela fica pulando entre os extremos, mas é uma forma do funcionamento mental. Eu não entendo aquilo, que é muito abstrato, se torna uma forma muito difícil da capacidade de compreensão, então ela simplesmente nega aquele aspecto. Ou se afirma em cima daquilo e gera um compromisso. Bom, estou colocando isso, né? Porque uma pergunta muito importante a fazer nesse caminho que a gente está caminhando do yoga, de uma busca, né, de algo que transcenda um pouco a nossa compreensão da existência simples, enfim, né, da nossa vida, vai existir, e sempre existiu e sempre vai existir, um constante questionamento, né? E aí, né? Mas eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso viajar, eu gosto disso, né? E eu vou largar tudo isso? É necessário que eu abandone, que eu me desapegue de coisas que eu não quero desapegar. E esse é o princípio natural da vida, né? Um dos princípios básicos. Eu não quero me desapegar da minha própria vida, eu quero viver, né? Quero viver da melhor forma, entre aspas, possível. E essa melhor forma, ela vai se desenvolver no aspecto de prazer, de busca, assim, o que a gente entende como felicidade, como satisfação. Então existe um questionamento muito comum e que esse questionamento ele tende a beirar esses extremos, chegar a um ponto e falar assim, não é nada disso. E aí abandona tudo. Acho que todos nós já passamos por esses, ou passamos pessoalmente, ou alguém que já passou próximo da gente, enfim. A gente já conviveu com isso de alguma forma. Né? De chegar num ponto e falar assim, não é nada disso. Aí abandona tudo e vai para o outro lado. Né? E aí o outro lado é o oposto daquilo que eu pensava. E aí, em determinado ponto, não é e volta. E fica nessa transitoriedade. É muito comum. A gente viu isso naquele estudo onde mostra os 5 estados, né, da caminhada. E é muito bacana aquele estudo, porque ele dá uma compreensão clara do caminho em si. E isso é muito comum quando você descobre uma nova filosofia, um novo caminho, e existe aquela empolgação inicial, né, de você pegar que está descrito isso lá naquele primeiro caminho, né, onde existe a lua de mel, né, e aí fica tudo perfeito, porque daí eu encontro o caminho, e aí tudo está ali. E aí você usa de todos os compromissos para afirmar aquele caminho no qual existe um apego profundo, né, naquele extremo. E aí que gera o fanatismo, né? E várias concepções de fanatismo dentro desse extremismo. Né? Então, o que é interessante nesse ponto avaliar, né, que está sendo colocado no verso, que se você se apega à luz do sol, né, você está na Terra. É a natureza da existência. E não é necessário que a gente negue aquilo que a gente não consiga compreender, até entendendo essa... Hoje eu estava falando na live uma fala do Nityananda Paramahansa, até em algum ponto aí vai falar do Hansa. Hansa significa cisne, né? E vai falar sobre por que o cisne é tão usado na tradição védica, por isso Paramahansa, né? O grande cisne. E ele fala assim, existe uma forma de você desbloquear esse fluxo harmônico de energia nessa busca, né? Da nossa transcendência humana, enfim, de um aspecto mais sutil da nossa existência, que é acordar a energia pelo entendimento. Então é interessante essa colocação, essa forma que ele coloca, porque a gente tem várias formas de desbloquear o nosso caminho, né? Seja ele dando suporte físico, né? Estava comentando agora a importância de associar a prática ao conhecimento, porque nós somos um sistema físico e ele tem que estar funcionando e ele dá suporte para tudo isso. Mas, por outro lado, existe também a necessidade da prática, né? Do sadhana em todos os sentidos, né?
da experiência, mas existe também o acordar a energia pelo entendimento. Quando você, que é um dos pontos do Samadhi, né? Samadhi é esse entendimento. Quando você fala, nossa, eu realmente compreendi. E eu estou falando isso porque existem dois pontos, talvez, ou mais, que a gente tem que se debruçar para entender nessa avaliação de que nós estamos na Terra e apegados aos aspectos mais básicos dessa existência. O primeiro é que a mente funciona nessas extremidades. Então, quando a gente não aceita alguma coisa de forma muito veemente, ou quando a gente defende alguma coisa de forma muito veemente, pode ter certeza que a mente está trabalhando sobre esses dois extremos. Ela está questionando essa afirmação e está suportando uma afirmação em si, ou ela está negando aquela existência. É um processo mental. Quando a gente tem a capacidade de observar isso, né, e saber que, na verdade, eu estou negando aquilo ou afirmando demais aquilo, porque a minha mente está nessa extremidade, nesses extremos trabalhando, o que é interessante entender? A necessidade de compreender que não é importante os extremos, mas sim gerar uma neutralidade, um discernimento onde essas rejeições e aceitação, como está no texto, né, buscar uma reconciliação, que é uma visão muito budismo, né, budista, caminho do meio, que é essa questão de sempre tentar ver as coisas com equanimidade, que aí passa a ser uma coisa muito do yoga, que é buscar essa clareza, né, que é essa samadhi, essa iluminação, essa visão equânime das coisas. Então, é uma autoobservação. Quando a gente está nessa defesa extrema ou nessa negação extrema, é um aspecto mental, né? É humano, né? Não tem nada de errado. Só que o errado é não observar isso e se apegar nessas duas extremidades. Se conseguir ter esse momento de respiração, né? Esse 1 segundo de respiração, onde você respira e observa, né? E se você observar essa ação, dá para perceber que isso, de certa forma, é um contexto mental que precisa ser trazido para uma reconciliação, para uma neutralidade. E aí as práticas, como a Elis colocou de uma forma bem interessante hoje, né? De manhã eu estava focado, fui lá e fiz um pranayama, e o pranayama trouxe uma certa neutralidade, uma certa estabilidade. Né? E aí, se conseguir aplicar qualquer tipo de técnica, qualquer prática para levar essa neutralidade e entender que, na verdade, não existem esses extremos. Tudo isso, no final, para entender claramente que essas buscas extremas tanto para alcançar níveis superiores ou transcendentes, qualquer que seja, ou o universo, no aspecto mais hedonístico e material, os dois são funcionamentos da mente, né? Os dois são esses questionamentos que, no final, o que importa é a reconciliação. O mundo existe, ele tem que ser aproveitado da forma como é, e também existe a possibilidade de a gente sutilizar muito mais essa existência, mas tudo existe. Né? Tudo é importante. Né? Até tem um documentário da Amazon lá do yoga, aquele de Chidananda, que é um dos yogis hoje mais importantes, mais conhecidos, que é o dono daquele ashram Paramadniketana, né? Se você olhar assim, qualquer foto de Rishikesh na Índia, né, vai ser o ashram dele, que ele tem uma escada grande, onde os pujas da noite. Né? Se você olha uma foto da Índia de rituais e tal, muito dessas imagens, né, seja vídeo e tal, é desse ashram dele lá em Rishikesh, que é um dos mais famosos. Ele estava falando exatamente isso, da necessidade da compreensão de que a vida é esse contexto experiencial como um todo, né? E no qual a gente tem que gerar sempre um aspecto de observação, de estabilidade desse caminho do meio, né? Como está no final ali, as duas visões existirem de forma reconciliada, E para isso é muito importante trabalhar essa força do silêncio mental, né? Que é o primeiro ponto desse capítulo que a gente está entrando agora, né? Que é a voz do silêncio. Percebe que todo o desenrolar, né, desse contexto, desse livro, desses versos, eles vão sempre estar permeando essa necessidade do silêncio mental, na capacidade de observação, na capacidade de não se entregar às ilusões mentais, né? Que ele vai continuar falando exatamente isso. Vou fazer uma pequena interrupção agora, antes de a gente entrar no próximo verso, que eu acho que é bem interessante essa colocação desses extremos, desse apego mental para os dois aspectos, dessa possibilidade de observação disso e tentar sempre levar a neutralidade mental, né? Que está muito ligado a esse verso que está falando, né? Se você se apega à luz do sol, se você está na Terra, né? Nada além disso. Se alguém quiser fazer algum
comentário, alguma questão, fique à vontade. Então a gente vai para o próximo verso, que é um complemento desse. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Se alguém quiser interromper, pode ficar à vontade para interromper a hora que quiser. E aí o verso 15, né, o que ele vai falar que é o complemento disso? Né? Quando ao tumulto do mundo, né, que é essa visão, né, de tudo ao mesmo tempo, né, de toda essa existência, tua alma desabrochando, dá ouvidos. Então ele volta, né, àquela questão. Se você está no sol, se você experiencia isso, você está aqui. E quando você, né, dá ouvidos a toda essa balbúrdia mundial, do mundo de informações e de concepções mentais, ele coloca, quando a rugente voz da grande ilusão, né, a tua alma responde, quando a gente está, né, envolvido com ela, né, quando medrosa ante a visão das cálidas lágrimas da dor e aturdida pelos gritos do desespero, percebe que ela vai conduzindo de uma forma poética, né, o envolvimento da gente com a existência em si, né, com a ilusão da existência, com os medos, né, com as lágrimas, com a dor, que no final tudo é um movimento transitório, né? E aí ele coloca, quando a alma se recolhe tímida, como tímida tartaruga na carapaça do egocentrismo, quer dizer, eu não quero sofrer, né? Tudo isso que eu estou vendo, e as lágrimas, e o desespero, a ilusão, todo esse tumulto mundial, eu não quero, né? Eu quero ser feliz, eu quero me dar bem de alguma forma, né? E aí eu me fecho no meu mundo, e é bem característico dessa existência nossa, né, individual, onde a gente está se fechando cada vez mais nos núcleos, né? Os núcleos de país, de cidade, de bairro, de condomínio, de casa. Eu vi um dia alguém falando num documentário sobre a expressão da arquitetura, sobre essa visão egocentrismo humana, né? Onde a gente tem os ambientes fechados em casa, as casas têm quartos, os quartos têm... É sempre fechando, 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 fechando e gerando cada vez mais essa, como diz no texto, tímida tartaruga na carapaça do egocentrismo, né? A gente está cada vez mais fechado, cada vez no nosso núcleo da família, e a família vai reduzindo mais. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, família é o que tem sangue igual, né? Que está no mesmo sangue. Se não é do sangue, não é da família, dizendo que assim, cunhado, assim, os agregados, é muito comum ouvir isso, né? Agregado, não sei o quê, a família é consanguínea. É essa carapuça no qual a gente vai se fechando no egocentrismo, né? Por quê? Porque a gente está tentando se autoafirmar dentro de um núcleo o mais menor possível, que um se ajuda ali para a gente conseguir se autoexistir de alguma forma, né? E aí, quando ele coloca a medrosa ante a visão das caras das lágrimas, eu não quero saber, não quero ver dor, né? Eu não quero ver grito, não quero ver nada, eu quero fechar no meu mundo e ser feliz aqui e azar os outros. Que a gente vê agora, né, as situações até de pessoas, né, furar fila de vacinação, cada um quer resolver o seu problema. E aí ele coloca, ó discípulo, né, que o seu Deus, e aí no caso o seu Deus é tido como a sua alma, né, a sua verdadeira existência, né, porque o budismo é uma religião ateísta, a sua existência, e aí ele fala assim, silencioso tua alma é um sacrário indigno, né? Você está indigno da sua existência quando você vai se fechando dentro dessa perspectiva egoísta, né? Desse apego a todo esse envolvimento com esse mundo, né, externo, né, ilusório. E aí o verso 16 ele fala assim, olha que interessante, né? Esse livro, gente, é uma joia realmente. Porque da mesma forma que ele está falando de todo esse apego, de todo esse envolvimento, né, com a ilusão da alma e com essa afastamento do sofrimento, com a busca do egocentrismo, ele vai contrapor no verso 16, quando ele fala assim, quanto mais forte já tua alma se desliza para fora do seu seguro retiro, e aí é o aspecto contrário. Eu quero me fechar dentro do mundo egocentrismo e individual, né, e me afastar de qualquer coisa que aquilo me traga um sofrimento. Mas existe um movimento externo também, onde eu vou me tornando forte, né? Aquele egoísta, mas o egoísta que começa a sobrepor as pessoas, que é uma característica do domínio, né? Onde a alma desliza para fora do seu seguro retiro e desprendendo-se estende o seu fio de prata e projeta-se adiante. E aí ele começa a se achar, né? Eu sou o cara. E aí, quando contempla a sua imagem nas ondas do espaço e murmura, isto sou eu, né? E aí eu sou o cara. E aí essa visão
contrária, né? Aí ele coloca, declara, ó discípulo, que tua alma está presa nas teias da ilusão. Então, tanto um aspecto quanto o outro, né? Tanto eu querer buscar a minha existência sozinha, feliz, né? Egocentrista, como a tímida tartaruga na carapaça, mas da mesma forma que eu saio fora e amplio e deslizo, né? Fora do meu seguro, retiro, desprendo, né? Projetando como contemplando as ondas do espaço e murmura, isso sou eu? Nos dois casos, né? Um você se torna indigno do sacrário onde você está vivendo, e o outro você está preso nas mesmas teias de ilusão. Então, de qualquer forma, ele está colocando que existe uma forma no qual a gente se identifica com o mundo que é natural, isto é a Terra, né? De qualquer forma que você exista, e existem os dois aspectos que geram sofrimento e ilusão. Né? Tanto eu me separar da existência, que vai ter um termo que ele vai usar lá na frente, que eu não me lembro exatamente qual, que define essa ilusão de individualidade que a gente gera, quanto a expansão também, né, num contraponto no qual eu tenho uma confiança na minha existência, na minha falsa existência. Né? E aí gera toda essa perspectiva também, né, de análise do ser humano ser o centro do universo, né? Existe um documentário que eu não vou lembrar o nome agora, ele é até longo, até acaba sendo extenso demais, mas que fala um pouco sobre esse desenvolvimento da ciência, de uma forma geral, né? E vai mostrando, né, nos períodos onde a ciência afirmava coisas absolutamente bizarras, né? E depois vai se reformulando as formas de entender o mundo de acordo com as teorias, né? Enfim, há um natural desenvolvimento na forma como a gente percebe o mundo e o universo. E a ideia era entender justamente a tentativa de entender a grandeza do universo. E aí, na medida que foram surgindo os telescópios, as formas de entender o mundo foram modificando muito, né? A forma como a gente compreendia as percepções de centralidade da Terra, etc. Mas o que é interessante é que sempre essa perspectiva de que, né, se você analisar a existência e ir afastando cada vez mais dela, né, na possibilidade de milhares ou milhões ou não sei quantas galáxias, né, e aí você vai percebendo, né, o tamanho, e até tem uma frase que é dita que existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Imagina, né, o tamanho dessa grandeza. Então, o que está colocado aí é exatamente essa perspectiva ilusória de todas as formas, né? De todas as maneiras no qual a gente, apesar de ser absolutamente natural, a gente já está preso nessas garras da ilusão existencial. E aí ele vem para o verso 17, né, que ele coloca: esta terra, ó discípulo, é a sala das tristezas. Então, é esse ponto, né, que chega a um ponto importante de compreensão e também não deixa de ser muito budista, né? Que o budista é fundamentado no qual a gente existe e essa existência ela traz sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? Busque a causa e existe um caminho para que você cesse esse sofrimento, que é justamente compreendendo a realidade como ela é. Então, quais são os pontos principais, né, desses versos que a gente está vendo até agora? A existência em si, né, que ela é uma forma natural, os vários aspectos no qual a gente se apega à existência, seja ele se defendendo num egocentrismo, na carapaça da tartaruga, ou seja, se expandindo numa compreensão elevada da nossa percepção. Nos dois, ele termina falando: essa terra, essa existência é a sala das tristezas, né? Na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu ego pela ilusão chamada grande heresia. A grande heresia era a palavra que eu queria lembrar, a frase que eu queria lembrar anteriormente, que é a crença no eu separado dessa existência como um todo. Né? Na medida que a gente se afasta dessa conexão, né, da existência universal, a gente se vê como um indivíduo, e aí vê bem essa questão de ver a Terra, a galáxia. Quando você percebe que a Terra é um ponto na existência do universo, é um grão de areia na existência do universo, e dentro desse grão de areia existe a nossa existência, que é a nossa existência, que é um grão do grão do grão da areia da existência do universo. Então, quando a gente expande, né, no verso anterior, quando a gente expande a nossa concepção existencial,
é a grande ilusão, né? A grande heresia é essa concepção de existência individual, né? Eu sou o cara, isto sou eu, né? Como é colocado no verso anterior, de uma forma muito bonita, né? E aí, esta existência, essa terra, como é colocado lá no verso anterior, no 15, se não me engano, ele é a sala das tristezas, né? No qual a gente vai sempre passando por terríveis provações, né? E assim, eu costumo dizer que a provação mais básica, né, de toda a nossa conversa que a gente está tendo aqui, é que de tudo que eu achar, ou de tudo que qualquer um achar, ou qualquer um pensar, e de tudo que todo mundo pensar, em qualquer situação, em todos os documentários e livros do mundo, no final a gente morre. Então, tem um grande sábio, todas as pessoas que passaram por essa terra, por essa sala das tristezas, no final são colocadas as terríveis provações. Fica velho e morre, né? A ordem troca. Se fica doente, morre, fica velho e morre, fica doente, morre, velho, enfim. Não importa a ordem, no final todo mundo vai acabar com essa existência. Ela é absolutamente impermanente. Então não tem como, né? Eu até citei isso um dia um curso que eu não sei de onde eu ouvi, mas enfim. Investir na vida é como se investir numa empresa falida, né? Porque no final tudo vai acabar. Então, essa perspectiva, ela não é uma perspectiva negativa. E esse é um dos pontos interessantes de entender, né? Não é uma perspectiva ruim. É simplesmente observar as coisas como funcionam para a gente ter a experiência durante a nossa passada por esse estado, né, da melhor forma possível, sem se apegar às ilusões de um lado ou de outro, né? Sem tentar se defender de uma coisa que é indefendível, que é a existência em si, sem tentar se colocar como algo que a gente supostamente acha que é, mas não é, né? E entendendo que isso é a Terra. E é assim. Essa é a sala das tristezas, que ele vai entrar agora num ponto, ele vai falar da sala da sabedoria, né? De várias formas no qual a gente experiencia essa vida. Mas, basicamente, né, essa grande perspectiva individualista, né, ela vai ser sempre colocada a provação, né, como colocadas as armadilhas para apanhar esse ego. Porque por mais que se ache, uma hora a casa cai, né? Não tem como. Né? E esse então tá, de certa forma, colocando, né, quais são os obstáculos que nos tiram a capacidade de perceber essa voz interna do silêncio, essa realidade, mas que não deixa de ser absolutamente o caminho, de uma forma normal. Né? E aí, colocar isso, porque até que se alguém quisesse fazer algum comentário aí, porque esses textos são tão bacanas, né? Alguém tiver alguma coisa para acrescentar ou te perguntar. Danilo, então nesse verso aí, essa grande ilusão da existência seria a gente não se reconhecer como parte do todo? Seria mais ou Esse é menos o isso? grande, é mais ou menos não, é exatamente isso. Esse, no yoga, que é chamado de avidya, a ignorância, avidya é conhecimento, avidya é ignorância, não conhecimento, o ponto básico da nossa partida nessa existência, no yoga, na filosofia dos kleshas, lá do Patanjali, é exatamente isso. Né? A avidya é chamado a ignorância, mas é chamado a ignorância primordial. Que, antes da ignorância do restante, de se apegar à ilusão, a primordial é eu me vejo como algo que não faz parte da natureza, que é que gera no yoga chamado de ashimita, a individualidade. Né? A ignorância me leva a me apegar ao corpo e observar o mundo de forma individual. Esse é o grande ponto que aí nesse livro está chamado da grande heresia. Né? É o grande ponto de sofrimento humano, quando você não... Eu até comentei isso, talvez, eu acho que no encontro passado, em algum momento, que eu acho que essa busca humana constante, né? E desde que o ser humano existe, por um aspecto religioso, no seu sentido da palavra de religar, assim, o yoga sendo união, e todas essas perspectivas de religação, né? Eu acredito que é justamente por esses pontos que esses sábios, né, esses livros colocam. O ponto fundamental da desconexão humana é o princípio da individualidade. Né? Que eu não me vejo parte da natureza. E quem viu, acredito até a Jaime, se eu não me engano, foi a Jaime que colocou um post no grupo falando sobre o filme I Am, que fala muito sobre esse aspecto, né, de agora, de uma forma muito ocidental,
a compreensão de que, na verdade, tudo é uma coisa só, né? Tudo é um grande organismo. E esse documentário, que eu não lembro o nome agora, que eu estou estreando como Dani Amazon, esse documentário Verdade. novo, ele vai Tem falar que montar a exatamente, listinha. ele vai falar exatamente sobre essa conexão. No final, tudo gira em torno dessa perspectiva que nós somos uma parte de um organismo, né? Entender Uhum. isso é a base de toda a estrutura de entrega que no final vai ser chamada de bhakti, de devoção. Porque devoção nada mais é que o sincronismo com esse universo no qual a gente perdeu esse sincronismo. E aí gera esses versos estão discorrendo, né? De uma forma ou de outra, né? A gente está preso nessa ilusão de... Eu achei interessante a expressão grande heresia, né? Nunca tinha ouvido falar dessa forma. Eu também não, né? Eu achei bonita. Eu acho muito bonito a construção literária que é feita esse livro, né? Ele é muito profundo, né? O jeito que os versos discorrem. Sim. Mas fiquem à vontade, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor. Danilo, e em todos esses versos, pelo menos esses que a gente está vendo hoje, está embutido o conceito dessa reconciliação que você diz, que é, né, que o livro diz, que é o caminho do meio. É isso? O caminho do meio, que é a forma como... Legal a colocação, né? Porque dentro de tudo isso que a gente está falando, existe uma busca de reencontrar essa realidade da alma, que aí não seria o caminho do meio, seria desfazer essa ilusão no qual a gente se prende nela e sofre. Só que para que a gente encontre essa realidade, existe um caminho. E aí sim é a expressão caminho do meio. Enquanto a gente está aqui, tem que haver uma reconciliação desses dois aspectos, até pela incapacidade de compreensão. Então, os extremismos são levados pela uma negação mental, que eu achei esse ponto muito importante entender, né? Não é que a pessoa é uma pessoa desequilibrada. A mente tende a levar esse apego à aversão, né? Que no Yoga Sutra, né, continuando na filosofia dos kleshas, que é muito bacana como essas filosofias resumem de forma muito clara a nossa existência. Eu estava falando agora para Elis que, né, o princípio da existência na filosofia dos kleshas é chamado de avidya e ignorância. Eu ignoro que eu sou uma alma, eu ignoro que eu sou um observador e me identifico com o meu corpo. O segundo processo da existência é chamado de ashmita. Eu me identificando com o meu corpo, eu gero individualidade, eu não faço mais parte do universo. Qual é o terceiro aspecto da filosofia dos kleshas? Eu utilizo a minha mente para experienciar o mundo, e a mente ela desenvolve dois pontos básicos. Raga do Esha, chamado em sânscrito, que é prazer e aversão. E aí a minha mente ela fica fundamentada em tudo que eu vejo eu gosto e não gosto. Eu gosto e não gosto. Que é o princípio binário da existência dual. Eu gosto, eu faço uma ação, eu não gosto, eu tenho repulso. Que se a gente for ver, é exatamente esse ponto que a gente está agora nesses versos. Existem extremos, a mente ou ela rejeita ou ela gosta. E no final, isso é uma condição mental, percebe? Não é uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque a minha mente funciona tentando ter aversão e gosto, aversão e gosto, aversão e gosto. Então, se a gente tiver a sabedoria, né, de entender isso, e voltando a um ponto que é muito legal entender, tá? Essa sabedoria ela é adquirida com a construção de um suporte físico harmônico. Se o meu corpo e a minha mente estão desarmonizados, eu não consigo construir essa possibilidade de observar o mundo de forma estável, porque o meu sistema está instável. Fica claro isso, gente? Então, na hora que o sadhana constrói essa estabilidade física, eu consigo gerar essa capacidade de percepção mais clara da existência e mais equânime. E aí, o que eu estou resumindo o que eu estou falando? Quando eu entro num aspecto de extremismo, qualquer que seja, se eu estou com a mente completamente, o corpo, enfim, toda a minha estrutura desestabilizada, eu nunca percebo isso e eu viro um fanático. E eu vou defender aquilo, e não é porque eu sou um cara chato, é porque eu não consigo me auto-observar, que é o princípio de autoconhecimento. Eu não consigo observar que isso é um sistema mental, é a mente trabalhando essas dualidades, esses extremismos.
se eu trabalho esse esforço para que eu mantenha a minha mente estável e calma, e eu observo isso, o que eu faço? E aí, naturalmente, eu busco, você colocou aqui, muito do budismo, o caminho do meio, a reconciliação. Porque, no final, é um sistema buscando se afastar ou gostar ou não gostar daquilo, só isso. Então, não é a existência em si, né? Em que algum ponto também está colocado isso, né? Não nada é bom ou ruim na sua essência existencial. A gente que vai conceber isso de formas. E quando eu entendo isso, eu sempre procuro estabilidade. Praticamente, o que a gente ganha com isso? Essa é a pergunta, né? Toda essa conversa no dia a dia, o que a gente ganha com isso? A estabilidade, né? A forma de viver que todo mundo busca, que chama-se de Ananda ou qualquer coisa que seja, que é viver em paz, né? O que o ser humano busca em sua estrutura mais intrínseca de tudo isso que a gente está falando? Ficar em paz. E eu só vou ficar em paz na hora que eu entendo esse sistema funcionando e uso ele a meu favor. Então, quando eu percebo que eu estou sendo extremado em algum ponto ou outro, eu sei que é a minha mente tentando... E aí, quando eu entendo isso, o que eu faço? O princípio de respira, né? Respira, se acalma e busca a reconciliação dos dois. Porque um lado não está certo nem o outro, né? Não é o melhor nem o pior. É só você negando e aceitando determinadas situações. Percebe que se a gente conseguir levar essa condição para a nossa vida, nem em grande parte, mas em algumas partes da nossa existência, percebe como estabiliza de uma forma espetacularmente a nossa existência, a quantidade de conflitos que são evitados. Mas fala aí, Wesley, você preparou uma pergunta? Não, eu achei interessante que eu vejo uma conexão disso tudo com aquela ideia de que, na maior parte das vezes, a gente cresce e está imerso numa sociedade que diz que estar errado é uma coisa que não deve acontecer, né? Então, a gente cria certas concepções e quando aparece uma ideia nova que contradiz o que a gente acredita, a gente tem, tem uma reação, né, de negar porque a gente não quer estar errado, né? Exatamente. E isso daí gera esse conflito, né? Então, no caso de extremos... Uma coisa se alimenta a outra, né? Porque na medida que você nega aquela informação porque você não quer estar errado, você vai buscar se autoafirmar aquilo que você acha que está certo. E aí que vai gerando as separações, né? Os extremismos. Porque daí não quero mais escutar, eu quero argumentar para mim mesmo no final, né? Para sustentar aquela outra versão que me sustenta. E no final é um jogo da mente, né? Como diz uma professora minha, a Subala, tudo no final, se você analisar, são jogos mentais. E se você tiver a possibilidade de observar esses jogos, né, aí você sabe jogar, né? O grande busca nesse tudo que a gente está buscando aqui de alguma forma é tentar jogar esse jogo da forma mais tranquila possível, né? Com menos traumas, com menos sofrimento, né? E a base para se fazer isso é entender essa estrutura desse jogo no qual passa tudo pelo processo mental. E tudo passa pela capacidade de autoobservação, que a gente chama de autoconhecimento, né? Essa capacidade de observar a vida gerando essa testemunha, né? Esse exercício que a gente está fazendo até inclusive nas aulas todos os dias. Senta e se observa, né? Observa a sua respiração, o seu corpo, de gerar esse treinamento de se tornar um observador da existência. Já são 8h23. Falem aí, gente. Eu vou colocar aqui até para vocês participarem, para a gente não... Eu acredito muito a gente não correr com esse livro, não, porque ele é muito bacana, né? Cada um desses versos, eu acho que vale a pena a gente se debruçar. Nossa, nem dá para correr, porque senão eu não acompanho. Concordo com a Cori. Eu salvei os versos ali, eu fico lendo. É muito bonito, né? É muito profundo esse livro. Realmente ele é Porque, como disse o Wesley, né? Às vezes às vezes não é nem um conceito errado, às vezes é um conceito novo e que você nem sabe ainda, você quer. São jogos mentais mesmo, né? Que você quer se contrapor a uma coisa antiga. Sim. E são jogos mentais fundamentados no 0-1 lá. Gosto ou não gosto, gosto ou não gosto. Não é um jogo complexo, não é um jogo tão amplo. No final, o jogo se reduz a duas possibilidades: gostei, não gostei, e quero afirmar aquilo ou não, ou quero negar.
Eu vi uma vez uma colocação que era algo do tipo, você quer ser feliz ou você quer estar certo? Né? Uma coisa Exatamente, ou outra. exatamente. É quase nisso. Né? Você tem que abandonar toda essa ideia. Né? Essa ideia de sempre buscar, e aí tem muito aquilo do caminho do meio, né? É a ideia de você sempre estar reconciliando as coisas, né? E esses dois últimos versos, se não foi os últimos, o antepenúltimo, que eu achei espetacular, né? Quando ele caminha para um lado, se você está apegado e se você se fecha na carapuça da tartaruga e não quer sofrer, você está fazendo um sacrilégio. E aí ele contrapõe completamente, né? Mas também se você se acha, está perdido da ilusão do mesmo jeito. Né? Daí no final é sempre essa perspectiva de que é uma experiência, não é boa nem ruim, né? E tentar analisar ela da forma mais estável, né? Mais de fora possível. O mundo no final é chamado de caivalha, né? Essa perspectiva de estar sempre fora, né? Sempre olhando a vida, se auto-observando. Né? Ô Danilo, nesse verso, é o antepenúltimo, eu acho que você colocou, não sei se é o 13, que fala justamente isso, né? Que quando você libera esse cordão de prata e você está se vendo, Sim. né? Se você se reconhece, quer dizer que você ainda não se libertou, né? Então, a interpretação que eu tive foi a de que se você está olhando para o seu corpo, né? Literalmente físico ali, Sim. E você se reconhece ali, quer dizer que você ainda acha que você é o corpo, né? Essa é a interpretação. Exatamente. Exatamente. Mas ele fala ainda do aspecto da força, né? Que você sai. Porque quando a gente gera essa força e auto-identificação, eu sou o meu corpo, e aí começa esse princípio da profunda desconexão, porque daí eu sou o meu corpo, eu sou o dono da ação, eu sou o cara que realiza, eu sou o dono do meu destino, eu sou o cara. Percebe? E aí você está preso na maior das ilusões, que é quando a gente acha que realmente... Porque quando a gente realmente se identifica que nós somos o nosso corpo e eu sou essa existência em si, naturalmente vem o que no yoga é chamado de arrancana, né? Que é o falso eu, que eu faço. E aí eu começo a atribuir toda a existência da natureza como minha. Que aí começa a perspectiva de eu sou o cara, eu sou eu que faço, sou eu o dono, sou eu o cara do conhecimento, sou eu que crio, sou eu sou. E aí esse eu sou gera toda a desconexão profunda, né? Porque eu sou uma pessoa que pode usar a natureza, pode matar os bichos, que, enfim, aí eu posso tudo. E aí, de um lado, se você se afasta, né, e fica preso na sua individualidade, você não é digno. Se você também se expande como eu sou o cara e me vejo como, também você entra no mundo da ilusão da mesma forma. Né? É interessante que não tem escapatória, né? A gente está nesse... Né? Mas a interpretação... Olha, é complicado, porque eu também, você sabe que eu também me peguei pensando, quando você consegue se ver, né, pelo cordão de prata e você consegue se ver, eu achava que eu era a cara. Exatamente. No bom sentido. Né? Exatamente. Eu já tinha progredido. Mas não e aí você percebe que ele diminui, né? Que no verso anterior ele fala que você não é digno. No outro verso ele fala que você está na ilusão, né? Ele ainda... Não sei se é melhor ou pior uma coisa ou outra, mas no final é preso na mesma estrutura ilusória, né, de sofrimento. E é muito essa questão, né, de tudo isso no final gera sofrimento, né? Essa desconexão gera sofrimento. E a gente estende, né, essa questão do eu para o meu. Além de só pensar em si, você fica meu filho, minha família, minha casa, minhas coisas, né? Tudo ali se fechando. Igual você falou, muito absolutamente uma coisa ligada isso. na outra, né? É o egoísmo, a individualidade. E essa coisa que eu falei, que eu vi de um arquiteto também, eu achei muito interessante como se expressa em tudo, né? Era isso que eu ia comentar, eu não tinha pensado nisso. As casas não são convívio, né? As casas não são ambientes de convívio, são ambientes de separação. Cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu lugar. E aí, pega a sociedade indígena, né? As ocas, onde era tudo junto, exatamente. E isso, o que é mais interessante nessa análise, é que se você pegar o conceito de cidade, dessa estrutura de casas, ele é muito pequeno dentro da estrutura humana.
Então, o ser humano, na verdade, ele não constituiu uma existência baseada em casa, apartamento e separação. Percebe? Se você pegar a estrutura do homem, do Homo sapiens, ou qualquer movimento aí de crescimento, são milhares de anos contra 200, contra 300. A estrutura humana não é essa, de separação, de quarto, de apartamento, de cidade. Nós estamos vivendo uma coisa absolutamente desconectada com a natureza humana. Não existiu nem tempo para que o ser humano troque a sua existência de uma forma. E a gente se identifica de uma tal forma que vai conduzindo a gente para essa individualidade cada vez mais. O que está gerando, né, esses transtornos profundos que a gente está vivendo nas estruturas mentais, né, de convívio, relacionamento. E como se a gente está separado dentro de casa, das nossas casas, né? Agora estão separados dentro das cidades, porque os condomínios e ainda Exatamente, fecham. vai reduzindo cada vez mais. Você ia falar, Remini? Fica à vontade. Então, mas eu acho que agora, com tudo isso acontecendo, pandemia e tantos lugares, essa semana aí semana passada teve várias explosões, né? Parece que está sendo, não sei, tipo um ensinamento para as pessoas olharem mais para as outras, se colocarem mais no lugar delas, se ajudarem, né? Parece que está havendo assim um movimento para, tipo assim, acordem, né? Eu, assim, entrar nesse campo é difícil porque acaba sendo campo de especulação, mas eu acho que, e vendo assim, nessa perspectiva de que tudo é um organismo, né, e a Terra não deixa de ser um organismo, no qual nós somos células dentro desse organismo de alguma forma, no fundo, é o organismo tentando se reorganizar, né, se reestruturar, se reharmonizar. Porque se você pensar na célula como a Terra como um corpo, nós somos um câncer, né? Já essa frase é minha, várias pessoas falam, mas nós somos um câncer na Terra, porque a gente está destruindo o próprio ser. E de alguma forma tem que haver um sistema imunológico desse ser para combater essa existência louca no qual a gente está destruindo a própria existência. É um ser tentando se reorganizar, né? De alguma forma. A gente pode até mentalmente atribuir várias coisas a o que está acontecendo, mas no fundo, é um sistema tentando se reorganizar, porque se não se reorganizar, ele morre, né? É um câncer no corpo. Se não existir uma forma do corpo combater aquele câncer, o corpo morre. A Sabe que Terra no final... Desculpa. Não, imagina. Esse final de semana, falando sobre isso também, eu fiz a aula da segunda-feira passada, né? Assisti ela depois. E aí, as suas explicações, teve um momento que eu falei, nossa, isso é muito Matrix, né? Aí eu assisti aquele filme I Am, e depois né, que eu assisti lá nos anos 90, e realmente as máquinas lá chegam e fala lá para o ator, vocês são um câncer, eles não conseguiram, vocês estão destruindo tudo, não tem mais animais, não tem a natureza, é poluição, dejeto. Exatamente. Se você Então, por isso que pensar, eles estavam querendo tirar a humanidade. se você pensar hoje, a Terra está morrendo. Em todos os sentidos, né? Em sentido de recurso natural, dos plásticos nos mares, dos animais. Hoje a grande população de animal é criação de gado, os animais grandes, acabou os animais de grande porte, a Terra literalmente ela está morrendo, né? Se você olhar as perspectivas daqui a 30, 50 anos como tá, é de acabar, de Mad Max, né? Nosso futuro é Mad Max, não é mais Jackson. No começo era Jackson. Ninguém via o carro voando e tal, tudo certo. Hoje é Mad Max, não tem outro filme. Você pode perceber que na literatura, nos filmes, não existe uma perspectiva futura onde mostre alguma coisa que seja bom. Não tem nenhuma visão. A gente está consumindo com tudo, né? Acabando com tudo. Se produz, coitada das galinhas lá que ficam, né? Eles ligam a luz lá para ela crescer muito mais rápido, injeta lá hormônio, aí depois a gente, né, as pessoas comem, isso afeta a saúde, é uma cadeia, né? Um ciclo que vai... É uma cadeia que está matando o organismo no qual a gente está dentro dele. Então, eu acho que essas
formas naturais de reorganizar é a busca de uma harmonia do universo como um todo. Eu acho que o exercício mais interessante que a gente pode fazer na vida é imaginar o universo sem a gente. Como seria a Terra sem humanos? Percebe? Tudo ia acontecer. Não ia ter essa viagem da gente achar e de pregar para os outros e ficar colocando nossas ideias e tentando convencer alguém de nada, porque não tem quem convencer, não existe o que convencer e não existe o que fazer, percebe? Imagina um mundo sem a mente humana concebendo ideias. Ia acabar o universo? Se for na visão, tem algumas que falam que o universo só existe com a consciência, né, percebendo. Se não tem a consciência, não existe o universo. Mas tirando essa concepção, entendendo que o universo existe independente da gente, imagina. Ia continuar o mundo como tudo funcionando como é. O que interfere nessa existência é a forma como a gente entende, como a gente concebe uma ideia louca. A impressão que eu tenho, às vezes, é que em algum momento da evolução ali, 30, 20 mil anos atrás, quando a gente começou a se organizar em sociedade, por algum motivo a gente acabou se organizando em sociedades hierárquicas de poder, né? E isso daí acaba recompensando o egoísmo, né? Quando você tem uma estrutura de poder, você tem, é justamente o que eles falou, né? Você fica no meu isso, meu aquilo, né? Então o egoísmo é recompensado por essa estrutura. Só que a gente está vendo que isso não está funcionando, né? A longo prazo, como você diz, a gente está minando com tudo, né? Aí eu entendo que talvez uma propriedade do ser humano seja a empatia, que a gente esteja começando a desenvolver isso de um modo melhor, né? E aí, a hora que a gente tiver uma sociedade que não se baseie no egoísmo e sim na empatia, a gente talvez consiga estruturar melhor essa sociedade. Que, na verdade, é a nossa essência. Não como humano inteligente, como natureza. Essa essência de harmonia, empatia, de estabilidade, de compaixão, que o Dalai Lama coloca isso em todos os discursos dele. Na hora que você silencia a mente, você encontra essa existência mais profunda humana, que é a compaixão. Muito lindo isso, porque você entender isso de uma forma sem nenhum apego religioso, você vai entender que o que o Dalai Lama está falando é que a existência mais profunda do ser, independente humano, é a empatia, a compaixão, a harmonia, a busca por estabilidade. E que você só vai encontrar isso acalmando a mente, que é absolutamente yoga, né? Qualquer dessas visões védicas. Enquanto a minha mente está presa na luz do sol, ou no egoísmo, ou enfim, tudo que os versos agora colocaram, eu estou preso na ilusão. Esse é o princípio de Maya, para o mais profundo, né? Só há uma forma de entrar nessa conexão profunda de compaixão, silenciando a mente. E aí é o título do livro, A Voz do Silêncio. Pode falar. Temos um longo caminho pela frente, né? Mas é muito bonito, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, né, Danilo? É muito bonito. Seja bonzinho com a gente. Nós estamos fazendo, não tá? A gente, pelo menos, está tentando sermos pessoas melhores. Essa frase que eu falei do Paramahansa Nityananda, né? Que ele fala do acordar a energia pelo entendimento, né? Essa é uma expressão que ele usou diferente para falar de Samadhi, né? Que Samadhi, no final, é essa compreensão. A gente vai treinando em todas as formas. E essa compreensão, ela vai estabelecendo de alguma forma, né? E aí, quando você vai entendendo isso, o natural, isso é, sei lá, é absolutamente yoga, né? Quando o Krishna fala, né, abhyasa, a prática constante, vairagya, porque na verdade, vairagya é desapego. Quando você vai introspectando essa compreensão, vai existindo um natural desapego pela estrutura, mas não é um desapego de como é que fala a palavra? Eu sempre esqueço, de indiferença. Não é uma indiferença com a vida, mas é um experienciar da vida sem essa identificação com as ideias, com o mundo das ideias, louco, né? Que se torna muito mais estável a existência, muito mais bonita, né? Aí começa essa perspectiva de observar a vida de forma bonita. Menos sofrida, né? Porque a gente vai ter uma compreensão. Sem os extremos, né? De exageros e de incompreensões no final. Porque o extremismo é a mente negando ou gostando, é uma incompreensão da realidade, né? Achei muito legal, viu? Foi muito esclarecedor essa coisa do caminho do meio hoje para mim, viu? Que você coloca.
Muito Que legal. eu coloco, não. Imagina quem Bom. sou eu. Você multiplica conhecimento. Mas essa capacidade de observação, eu acho que é espetacular, né? Porque aí, quando a gente estiver discutindo sobre política, que não é o caso nosso no Brasil, que a gente está estável, mas se você entra numa discussão de política, fatalmente, se você parar um minuto para observar, a gente está caindo nesse mesmo processo mental de extremismo e de negação. E sem Uma essa armadilha. tentativa, é uma armadilha. É uma armadilha. Uma armadilha do, como ela diz, da sala das tristezas. É verdade. E é interessante como a gente baixa a frequência, né? Em qualquer, não estou discutindo quem é melhor ou pior, não. Quando você entra nessa discussão de extremismo, Nossa, como baixa a frequência, né? Você vai para um nível mais instintivo, né? É isso, Bom. gente. Já caminhando com o nosso livro. Eu acho que vai ser uma jornada muito legal, viu? Muito legal. Bacana. Muito bom. Imagina que de 90 a gente está em 16, tem muita história ainda para a gente conversar. Que bom. Tchau. Gente, Boa noite para boa vocês. noite para vocês. Amanhã, quem puder, 9 horas, temos as práticas das saudações. Uma prática vai saudar a Lua, Sol, Marte, Júpiter, todos os Muito bom. divindades. Obrigado. Gente, Muito boa bem. noite. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, boa semana para todos. Todos. Obrigada. Obrigada.